Fight Club Portugal. Onde é que treina? No estádio universitário. Meu Deus. Sim. E então o Rabino está completamente... Tem uma equivalência. Se eu lhe quiser dar um chapadão, o Rabino vira-me ao contrário, em jiu-jitsu brasileiro e faz-me um embrulho. E manda-me para casa. É isso. Temos mais alguém para juntar à conversa. Não sei qual é a arte marcial. É a vice-presidente da comunidade israelita de Lisboa. É uma honra receber uma mulher tão bonita, Esther Muksnik. Shalom. Shalom. Está a gostar da conversa? Estou a gostar, embora ouvia muito mal. Ouvia mal? Ouvia Também muito eu. O que é isto de ser líder de uma comunidade judaica em Lisboa em 2014? Que tarefas é que isto lhe traz? Das mais variadas e diferentes umas das outras, e é difícil de dizer exatamente quais, mas é partilhar, sobretudo, a responsabilidade com uma direção que tem pelo menos 11 pessoas. Muito bem. Estamos hoje a celebrar o meu bar mitzvah. Hoje sou um homem, a partir de hoje, que vos recebo. Fez 13 anos hoje? Sim, não se nota? Dava uns 12,5. Na cabeça. Na cabeça. A comunidade israelita em Lisboa tem 100 e poucos anos, mas a história começa muitos séculos antes. A comunidade israelita não tem 100 e poucos anos. A comunidade israelita foi nesta sinagoga. Foi reconhecida há 100 e poucos anos, em 1912. Mas os judeus desta comunidade começaram a chegar no princípio do século XIX, finais do século XVIII, princípios do século XIX. Só que era só a República que reconheceu legalmente, mas na realidade já existia desde antes. Agora já tem muito mais. A comunidade judaica em Portugal ainda nem existia Portugal e já existia judeus em Portugal. E depois veio a Inquisição e estragou tudo, porque talvez dos períodos mais da negros... Inquisição, exatamente. Daqueles que nos podemos envergonhar todos. É a Inquisição. Há um facto curioso. A Sinagoga de Lisboa não é muito visível. Ela fica perto do Largo do Rato. Ela não é muito visível porque havia uma lei que permitia outras confissões religiosas, mas não permitia que as fachadas das sedes, dos edifícios de outras confissões religiosas fossem viradas para a rua. Então temos uma sinagoga em Lisboa que tem uma fachada lindíssima, mas enviosada. Está dentro de um quintal para não se ver a fachada para a rua. Até isto é uma boa analogia. Exato. Não quer dizer que não houvesse liberdade relativa. Havia alguma liberdade de culto já no século XIX, sobretudo depois de 1821, do final da Inquisição, etc. Mas a verdade é que a lei, na altura, só permitia templos católicos com fachada para a rua. Temos cristãos com fachada para a rua. Católicos, aliás. Rabino, Esther, não sei se é um desafio, mas eu acho que é uma pergunta à qual terão a resposta na ponta da língua. Vamos lá ver. Quais são as coisas mais ignorantes que se ouvem dizer acerca do povo judeu? Olha, as coisas mais ignorantes, por exemplo, uma delas, os judeus são todos ricos. É uma das coisas que se ouve muitas vezes. Ah, não são? Está a ver? Então o que é que estão aqui a fazer? Infelizmente. Ricos. Isso é uma coisa que se ouve, por exemplo. Outras coisas... há outras coisas esquisitas, mas se calhar... Há termos que vêm muito antigos. Há uma expressão portuguesa. Esse tipo é um judeu. Não faça judiarias, que se diz às crianças. Não faça judiarias. Isto leva-nos assim para uma... O que é que são judiarias? É comer bem?
estar feliz à volta de uma mesa, nunca percebo muito bem, mas isto virá de onde? Não, historicamente, judiarias eram os bairros Onde viviam? na Idade Média, onde os judeus eram obrigados a partir E do como é século que se faz XIV a essa viver. ligação de um bairro onde morava uma pessoa para um termo, essa apropriação? Não sei como é que se faz essa ligação, mas em todo caso, quando se diz não faça judiarias, e aliás, cada vez em Portugal se diz menos. Sim. No Brasil ainda se diz, mas em Portugal eu acho que se diz cada Daí vez o menos. jiu-jitsu brasileiro, para Que é cascar. uma judiaria. Há gritos no jiu-jitsu brasileiro? Não. É tudo muito contido? Quando uma pessoa está aflita. Não, é só, digamos, Esta era fazer... na armada. Fazer, Uma exatamente. 635 não, Fazer, não se mexe. fazer coisas malvadas, assim, coisas más, pronto, estás a fazer. A comunidade judaica, a sinagoga, está aberta para quem a quiser visitar, Claro. para visitas de estudo, tem pequenos workshops, formação. Quem é que pode, não sei se o Rabino, Esther, falar sobre a abertura da comunidade judaica, da sinagoga, para quem a quiser conhecer, como é que, Nós o que é que tem temos que fazer? visitas de escolas, todos os dias praticamente, temos imensas escolas que visitam. Na sua maioria esmagadora não são judeus, são pessoas normais, portanto, normais. Porque nós não somos normais. Sim, vocês não são. São todos ricos Somos todos ricos. e praticantes do Exatamente. jiu-jitsu brasileiro. Exatamente. E de maneira que, portanto, são judeus, não judeus, qualquer pessoa pode. Depois há cursos, há diferentes cursos, não é? Há os cursos que são abertos a toda a gente, judeus e não judeus, portanto, cursos de hebraico, cursos de judaísmo, cursos de história judaica, portuguesa ou não, e são abertos a toda a gente. E depois há os cursos que o Rabino ministra e, portanto, Sim. aí fala eu. Aí são só membros da comunidade, porque quem se portar mal parte-lhe o pescoço, portanto não quero assustar o povo. Portanto, é preciso ser judeu para isso, não é? Não para se sujeitar a isso, Sim, não é? tipo, vou ali à sinagoga que ele hoje aprendeu um grande truque e vai-me Exatamente. partir o pescoço. O que é que eu perdi-me? Está sem conta. Há um conjunto de tradições judaicas e eu gostava que me ensinassem algumas, ou que pelo menos as abordássemos e falássemos sobre ela. Parece-me interessante. Num segmento a que chamamos o Zé Pedro aprende tradições judaicas. A primeira coisa... que eu acho que é transversal a todas as religiões, o shop-shop. Toda a gente, seja de que religião for, gosta de comer. Precisa, não é? A não ser que sejam parvos. Bom, eu tenho aqui uns snacks kosher e gostava que me explicassem o que é isto dos alimentos kosher. Porque é uma expressão tão usada. O Betão traz também, não há vinho, porque eu não dou vinho esta hora a ninguém. Por que não? É suminho de uvas sumo de kosher. uva. Muito bem. A ideia era ser vinho, mas a pessoa que foi às compras enganou-se. E então viu uvas, leu kosher e disse: vinho! Eu estranhei quando vi esta rolha de metal, porque achei, os judeus também hão de saber que vinho é com rolha, não é com uma coisa de metal. O que é isto de um alimento ser kosher, Rabino? Bom, kosher, então, entretanto, é a forma ashkenazi de dizer a palavra kasher. Nós aqui lhe dizemos kasher. Kasher. Ok. Em hebraico correto se diz kasher. O meu kasher está cada vez mais baixo. Com a crise, isto do kasher tem vindo para aí abaixo. Os judeus da Europa do Leste têm um sotaque ligeiramente diferente. Obrigado. É um suminho de uva, uma coisa muito boa Para esta hora da noite. que se faz no kibbutz Ulda. Pronto. Tem açúcar e é de uvas. Então, aproveito para fazer um lechaim. Lehaim. E nós, antes, já um outro costume, nós antes de beber vinho fazemos uma benção, que é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagefen. Amém. Um alimento
Portanto, kasher é um alimento com o qual houve preocupações de limpeza. O alimento kasher é um alimento apto para a alimentação do judeu. Apto do ponto de vista da religião. Com certeza. Tem vários grupos de alimentos e várias preocupações. Primeiro, a primeira preocupação é que esse alimento não contenha daqueles alimentos proibidos. E temos no livro do Levítico, na porção chamada Shemini, a lista dos animais, aves e peixes que não são kasher. E a primeira preocupação é com que não tenham nada proveniente desses animais, entre os quais o famoso porco, mas também todos os animais que não são ruminantes e que não têm casco fendido. Depois é a... Lagostas também não. Também não. Camarões também não. Peixe só com escamas e barbatanas. Portanto, linguados, solhas, tudo o que... Linguado tem escamas e barbatanas. Solha também. O que não tem escamas e barbatanas é peixe-espada, tamboril. Cação. Cação não sei qual é que é. É um tubarãozinho. Sim. Também não tem escamas. Enguias. Enguia. Mas em Portugal há muitos peixes. E o clássico bacalhau é o beniamino da cozinha judaica em Portugal. Esta tradição kasher, dos alimentos kasher, terá alguma coisa a ver com o facto de serem animais mais limpos, menos limpos, que em determinada altura de crise Pode contendas, também ser isso, mas geralmente ou alguma explicação filosófica? A alimentação... Qual é o peixe-espada preto? Porque é que não pode ser comido? Que é tão bom às postas frito? Pois. As limitações na vida do judeu visam a elevar o ser humano e afastar-se de uma alimentação sem cuidado. A Torá nos diz, nós somos seres humanos, temos o dom do intelecto e temos que mais dedicar-nos a isso. Como é que fazemos? Limitamos os nossos prazeres mundanos, exato. Muito bem. A Esther obedece a uma alimentação kasher ou desencaixa-se volta e meia? Não, desencaixa-me volta e meia, tenho que reconhecer. Em minha casa, a casa onde eu nasci e onde eu cresci, era uma casa completamente kasher. Mas a verdade é que eu hoje, de vez em quando, saio fora dessa norma. E para onde é que se lança? Quando não quer... Isso é segredo. É? Isso Sobretudo ao pé do rabino. Sim. Estava a fazer perguntas. Tenho aqui o meu líder espiritual. Muito bem. Tirem o presunto pata negra do carro das terras. Não, também aí, também não. Mas não vai um pata negra. Queria convidar-vos aqui para mim, se eu quisesse falar ídis, assim, tenho aqui uma frase, gostava muito de aceitar essa lagosta, mas é contra a minha religião. Como é que se diz isto em ídis? Ídis eu não falo. Ídis? A Esther talvez possa saber. Não, eu percebo o ídis, porque os meus pais falavam sempre ídis em casa, mas eu não sei dizer isso. Não? Não. Então vamos ao hebraico. É melhor o rabino. Rabino, gostava muito de aceitar essa lagosta, mas é contra a minha religião e o rabino não pode saber, que eu a vou aceitar. Quer saber em hebraico. Tradução à letra. הייתי מאוד רוצה לאכול את השרימפ הזה. Shrimp azé, lagosta. כן. Que é uma shrimp, camarão, azé, um shrimp azé, uma lagosta. É como o chimpanzé, É um versão shrimp marina. Shrimpanzé. אבל הרב פה, אז אני לא יכול לקבל את זה. Acabou de dizer isso. Nem vou experimentar. Bom, e então agora vamos para a versão escrita. Que entra um quadro que eu gostava de ver em hebraico, que a caligrafia é extraordinária. Okay. Escreve-se, acho eu, ao contrário, e a frase é... Ao contrário diz o Zé Pedro. Ao contrário de nós, os normais. Exato. Palavras da Esther. Bom, Nós os normais. nós os normais.
Rabino, estou a aprender Yiddish só para o caso de haver mesmo uma conspiração sionista.